Fala galera, quem fala é do Outplay, trazendo aqui pra vocês meu primeiro vídeo no canal. E esse vídeo vai ser um tutorial de como baixar Pokémon Preto e Branco segunda versão em português. Vocês vão precisar desses dois aplicativos aqui, se minha voz estiver um pouco rouca porque eu tô gripado. Do Explorer e do Darcytic. O Explorer você pode baixar no Google Play, só lá você pesquisar. Vocês vão lá, vocês vão aqui, cadê? Vou lá no Google Play, não vou mostrar não. Vou no Google e vão baixar. O Darcytic vocês vão no primeiro link na descrição, que vai estar o emulador, e vão clicar e vão ser direcionados para essa página aqui do emulador. Vocês vão lá para baixo, antes dos comentários aqui, mais ou menos aqui. E pessoal, lembrando que esse emulador ele pode acabar não pegando em alguns Androids Lollipop. O meu pegou. Pode ser que alguns não peguem, porque tem aqui um aviso, não funciona em alguns dispositivos com Lollipop, Android 5.0 Lollipop. Então vamos lá. Se você não tem um Android Lollipop, você clica no primeiro link. Se você tem, você clica no segundo. No segundo tá dizendo China, não sei o que é, vai que é em chinês, sei lá. Deve ser em chinês. Mas se você clicar no primeiro, aí você vai lá, pega de boa, no segundo é em chinês. Aí vamos lá. Após você ter baixado, vocês vão lá, vocês vêm aqui em downloads, vai lá para baixo, vai estar aqui o primeiro link, vocês vão aqui e vão clicar em instalar. Só que como eu já instalei, não vou instalar de novo, né? Vamos voltar para cá. Aí vocês vão clicar no segundo link, que vai dar nessa página aqui, que vai ser o jogo. Lembrando que esse jogo aqui, isso é o branco. O Pokémon preto não vai estar disponível, por causa que ele está em inglês. Para quem quer inglês, vai procurar no site aqui, que você vai encontrar. Eu prefiro esse aqui, que ele tá em branco, e esse aqui é o branco, e ele tá em português. Tá, não tem nada de complicação não, porque o outro inglês é mais difícil de entender, né? Vamos lá. Aí vocês vão ter essas três opções aqui de downloads. O Mega não tá funcionando, então só essas três aqui. O Google Drive, o Mediafire e esse do quê? Tem esses três aqui, você escolhe qualquer um aí. E pronto. Para vocês terem baixado, vocês vão lá no Explorer. Cadê Explorer? E vocês vêm aqui, arrasta pra cá, vai procurar Downloads. Aí vai estar aqui. Não vai ter esse aplicativo, esse arquivo aqui não vai estar. Só vai ter esse aqui. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão segurar ele. Vão aqui e vão abaixar até compactar. Vão clicar em compactar. E vão em zip. Se já tiver em zip, você já faz assim mesmo. Mas vamos supor que tá em 3Z, 7Z, quer dizer. Você clica em zip e pronto. Vocês vão clicar OK, ele vai zipar. Aí após ele ter zipado, eu não vou zipar porque senão eu já tô com o arquivo zipado já. Aí vocês vão lá e clica no aplicativo e pronto. Caso você esteja com o Lollipop, vai estar tudo em chinês. O primeiro não vai estar meio escuro, que vai ser não vai estar, vai ter em continue, não vai aparecer, pode aparecer mas vai estar escuro. Vocês vão Luand Disney Game. Se você tiver com o outro de baixo, o emulador, a segunda opção do emulador, que é do Lollipop, vai estar tudo em japonês e vamos clicar no segundo. Aí vai aparecer esse aqui é o vizinho, vocês vão clicar. Como eu já cliquei, eu vou clicar em continue para mostrar como vai ficar. Vendo aqui esse volume, eu vou fazer uma batalhazinha aqui rápida. Achar um Pokébola ali no canto. Só para mostrar como vai ser. Já tô com o meu achuado na última evolução dele. Eu tô quase zerando esse jogo. Só falta um líder de ginásio. Mas eu acho que não vou zerar agora não. Ainda falta mais algumas coisas. E é isso, pessoal. Pra vocês ficarem com essa tela por aí,